Então, sou Wagner Albuquerque, analista da qualidade, processos técnicos, centro diagnóstico, tomografia, Grupo Fleury. E os conflitos de interesses, né, o Grupo Fleury, propriamente dito. E aí eu vou apresentar para vocês aqui os equipamentos do Grupo Fleury que nós temos atualmente. Bom, primeiro a gente começa com a família Philips, né, o Brilliance. Nós temos hoje em Fleury, Medicina Diagnóstica e a mais Medicina Diagnóstica Regional São Paulo. Eu tenho os equipamentos 16 canais, Brilliance, e 64 canais da família Brilliance. Indo para a GE, nós temos hoje em a mais São Paulo, né? Nas regionais São Paulo, a mais Medicina Diagnóstica, eu tenho o Lightspeed VCT 64 canais e o nosso novo Revolution Evo 128 canais aí, dois equipamentos aí da família GE. E os nossos Philips. Aí, apresento para vocês os nossos equipamentos aí do parque da família Siemens, né? Falar igual meu amigo Renato de Menstein fala, Siemens. Eu gosto desse nome, né? Então, nós temos hoje, o que nós temos de Siemens, né? O nosso parque oferece aí, e as unidades, é claro. E nós temos os Definition Edge 128 canais, com a tecnologia Twin Beam Dual Energy, que inclusive, nós vamos discutir aí os protocolos baseados nessas tecnologias, Twin Beam. Eu tenho ele instalado na unidade Fleury Paraíso, República do Líbano 3. E aí nós temos também o Definition Edge em outras unidades Fleury, porém sem a tecnologia Twin Beam Dual Energy. Também equipamentos aí, ponta 128 canais. Evoluindo para a tecnologia Dual Source, né? Dual Source, nós temos o Somaton Flash, Definition Flash, Dual Source 128 canais na ponta estaiada, e o mais novo, né, o mais evoluído aí do grupo aí, inclusive o nosso carro, a nossa Ferrari, que é o Somaton Force, da família Dual Source, instalado no Fleury Paraíso. Então é isso, nós temos esses equipamentos da Siemens e os equipamentos anteriores sem a tecnologia dupla energia. E aí, apresento para vocês aqui, né, um caso até interessante, o primeiro caso aí, para a gente depois fazer uma avaliação de imagem, né, de padrão de imagem. Eu deixei, inclusive, o corte, né, o corte axial aí da imagem, sempre na altura aí do tronco pulmonar, o arco aórtico, né, os principais ramos aí, justamente para a gente fazer uma avaliação de densidade vascular com relação à redução do contraste, né, e a gente tem uma percepção aí visual de imagem, inclusive dá uma boa visão com relação à demonstração de imagens, né? Esses casos aqui foram realizados nos dois equipamentos do parque que nós temos, que é o Philips, né, e o GE. Então, eu apresento para vocês aqui duas imagens dos dois equipamentos, sem a tecnologia Dual Energy, onde o primeiro caso aqui da esquerda, nós administramos um volume de 80 ml de contraste a um fluxo médio de 2,5 a 3 ml por segundo. E o da direita, eu tenho aqui uma administração de meio de contraste de 80 ml, com fluxo da mesma forma, né? E aí o padrão de imagem, justamente, queria que os senhores observassem esse padrão de imagem, que é o que nós vamos avaliar depois com os outros casos com a tecnologia Dual Energy. E aí, como que nós fazemos hoje nossos protocolos aqui no grupo, né, com a tecnologia Dual Energy, né? Primeiro, nós temos duas tecnologias, né? Nós temos a tecnologia Twin Beam Dual Energy, que é nos equipamentos single source aí da família Siemens, onde ele usa a tecnologia de filtragem de feixe, utilizando ouro estanho, com KV baixo e KV alto, filtragem de feixe, raio-x. E aí eu tenho aí a separação espectral Dual Energy, né? Com apenas um tubo. E do lado de cá eu tenho a família Dual Source, né? Que aí eu tenho ali o Flash, o Definition Flash, Dual Source 128 e o Somaton Force 192, aí o equipamento mais top aí do grupo. Ambos com dois tubos, né? Tecnologia Dual Source, onde o tubo A emite a energia de baixo, né? Baixo KV, e o tubo B, o alto KV. E aí a gente faz como os nossos protocolos hoje aqui no grupo. Tórax com contraste rotina.
Volume administrado fixo, 50 ml de contraste. 50 ml de contraste fixo, roda na tecnologia tanto Tuibin Dual Energy, quanto na tecnologia Dual Source Dual Energy. E aí, quais foram os ganhos que nós tivemos aí com esses equipamentos, com as tecnologias, enfim, trazendo aí para nossas rotinas do dia a dia, né? Na medicina interna, com o grupo do tórax aí, trabalhando com a gente. Se a gente avaliar aqui, por exemplo, ó, eu administrando, né, um volume de até 90 ml de contraste sem dupla energia, né, eu utilizando a dupla energia com volume de 50 ml, eu consegui reduzir até 44% na administração do meio de contraste. Ou seja, muito bom para nós, muito bom para a questão de falta de insumos, excelente para o cliente que tem aí aquele problema de função renal, enfim. Então, a gente já ganha aqui, ó, redução na administração. Por outro lado, se eu trabalhar com um volume menor, eu também vou ter uma redução de 37%, que é o exemplo aqui, ó. Em um caso que eu administrei 80, sem dupla energia, eu administrei 50 ml, eu tive aí um ganho de 37%. E trabalhando com volume de 70 ml, eu ganhei aí uma redução de 29% na administração. Inclusive, é até interessante, né, gente? Porque se a gente depois, na análise das imagens, vamos ver que o padrão de imagem é praticamente o mesmo, né? E aí a dupla energia hoje traz um ganho, assim, significativo. E aí eu trago para vocês as imagens aqui, né? Esse caso aqui, ele foi realizado no equipamento da Philips. Então, ó, percebam, senhores, né? O mesmo corte, a altura do tronco pulmonar, né? As três imagens, três diferentes equipamentos, onde o primeiro equipamento aqui da esquerda é um equipamento da Philips, com a quilovoltagem ambos iguais, né? 120 kV, né? E aí eu tenho essa imagem, esse padrão de imagem, né? A densidade, né? A hiperdensidade vascular aqui, tronco pulmonar, arco aórtico, se você observar, né? Em ambos os casos aqui é bem parecidos, né? Ficam bem próximos, né? Inclusive, o que chama atenção, né? É a questão do volume administrado, né? Eu tenho aqui 80 ml a 2 ml e meio por segundo. Do outro lado aqui eu tenho 80 ml a 3 ml por segundo e realizado aqui com a tecnologia Twin Beam Dual Energy, com filtragem espectral ouro-estanho, 120 kV, né? Eu tenho essa imagem aqui, ó, de 50 ml a 1,5 ml por segundo, né? E aí eu tenho esses padrões aqui comparativos de imagem, né? Que se a gente observar, né? Inclusive, deste lado aqui na tecnologia Twin Beam, eu consigo delimitar bem aqui o tronco pulmonar comparado com os demais, né? Inclusive com volume de contraste até menor. Aí eu trago para vocês os casos agora, todos realizados com a tecnologia Dual Energy, né? Sendo Twin Beam ou Dual Source. Esse primeiro aqui é o caso, né? 50 ml fixo, 1 ml e meio. E aí, separação espectral ouro-estanho. Primeira imagem da esquerda, representado pela letra L, representando para nós o baixo KV, 120, com ouro. E o H representando o alto KV. Então, eu tenho esse aspecto de imagem com o KV baixo, né? Que é a densidade vascular aqui, na verdade, fica mais acentuada do que a de KV alto, né? Com o estanho, né? Que, na verdade, ele diminui aí a atenuação, então, provavelmente, consequentemente, a visualização vascular fica menor, né? E aí, depois eu pego essas duas imagens, trago para o single via, no workflow Dual Energy, e faço aí o pós-processamento monoenergético Plus, né, que é o Monoenergético mais, Monoenergético Plus, 50 keV. Então, hoje nós fazemos isso, nós fazemos aquisição Dual Energy, de Tuibin ou Dual Source, e aí eu faço pós-processamento e faço uma reconstrução 50 keV, né, justamente para dar uma melhor evidência aí na parte vascular,
tecido mole, né? Se a gente observar também, né? Ele dá a questão do tecido mamário, né? O músculo, né? Você vê que tem uma diferenciação aqui, até mesmo nos tons aqui de cinza da imagem, né? De hiperdensidade, hipodensidade e isodensidade. Esse próximo caso aqui foi realizado num equipamento dual source, o Definition Flash, onde foi feito aí aquisição dual source, 50 ml de contraste. Se senhores perceberem, é tudo 1,5 ml por segundo, até mesmo vale até depois uma discussão, né? Por que administrar um e-mail, né? E aí eu tenho esse padrão de imagem, né? Você vê que o KV baixo, a atenuação aumenta, boa visualização vascular. KV alto, a atenuação diminui, fica ruim a visualização vascular. E aí eu tenho um monoenergético mais aqui processado no client single via, que traz praticamente uma imagem bem parecida com a de 80 kV, né? Que seria a de boa atenuação. Eu tenho aqui o monoenergético mais, que aumenta o realce vascular para nós. Inclusive o tecido mamário também, né? Chama atenção aqui, né? Nessa imagem comparada com essa aqui, eu consigo delimitar aqui a parte do tecido mamário, gordura, enfim. Esse outro caso, caso 3, realizado com a tecnologia Twin Beam, Dual Energy. E aí, o que chama atenção aqui é esse cisto, né? Cisto pulmonar. Cisto pulmonar, e aí também tem aqui um derrame pleural aqui, né? Um moderado derrame pleural, loculado aqui na, na região da base do pulmão esquerdo, né? A região do pulmão esquerdo. E aí, eu fiz, né? O baixo KV, o alto KV e o monoenergético. Aí, o monoenergético, olha que interessante, né? Ele traz para nós aqui a diferenciação, né, de densidades aí do cisto e a parte vascular, né, do meio de contraste aqui, né? Então, eu consigo ter uma boa delimitação aqui de área, né, do cisto. Eu consigo também ter uma boa delimitação aqui desse derrame moderado aqui, né? Se a gente comparar com as duas imagens, né, de baixo KV em ouro, alto KV em estanho, e aí o monoenergético ele traz aqui uma riqueza, né? Um detalhe também aqui, né, que chama atenção, a questão da prótese mamária, né? Você vê que tira o ruído da imagem, né? Comparado com o alto KV, né? O baixo KV ele traz para nós aqui maiores detalhes aqui, né? O tecido comparado com o alto KV, né? Você vê que o ruído aumenta. E o monoenergético ele faz aí o papel de suavização e traz para nós outros detalhes, né? Na imagem. E também na parte vascular, né? Tronco pulmonar, arco aórtico, enfim, cava superior, eu consigo ter uma boa visualização. Lembrando que administrei 50 ml de contraste a fluxo de 1,5 ml por segundo. Caso 4, Dual Energy também, né? Porém, esse daqui foi realizado no equipamento Somaton Force, né? 192 com a tecnologia Dual Source. E aí, no Force eu tenho o tubo A emitindo 100 kV, o tubo B emitindo 150 kV com filtragem em estanho, né? Utilizando aí o filtro de estanho, por conta do kV alto, né? E aí eu tenho esse aspecto de imagem, né? O baixo kV sempre para vascular, sensacional. Inclusive, esse caso aqui, eu costumo dizer que o doutor que pegaria esse caso, ele poderia fazer um laudo aqui de uma anjo de aorta, né? Porque a opacificação vascular aqui ficou top para esse exame, né? A pulmonar nem tanto, mas a aorta aqui. Ele não conseguiria fazer uma avaliação de raiz da aorta porque não tem sincronização cardíaca, né? Mas grandes vasos aqui, ele conseguiria fazer um bom relatório aí com 50 ml de contraste a 1,7 ml por segundo. E aí eu tenho um monoenergético mais pós-processado no client single via, que traz para nós também uma clareza aqui, né? O tiro, o ruído de imagem, inclusive uma boa visualização do tecido de partes moles. Quinto caso, do IBIM, né? É até bacana, né? Interessante a gente olhar, né, os casos e comparar a separação espectral, né? Lógico que eu não posso comparar nunca um dual source com um single source,
mas o quanto que um Tuibin também traz para nós aí de recurso aí com essa tecnologia aí espectral aí do All Energy com apenas uma fonte, né? E aí aqui, mais uma vez, né, baixo KV, alto KV, monoenergético processado, e aí o que traz para nós aqui é uma imagem que os médicos classificaram como lipomatose do septo interatrial. É isso aqui, ó, essa imagem. Aí você vê que aqui é um tom de imagem, hipo, aqui ficou um hipo médio, por causa do ruído, e o monoenergético totalmente, né, hipodenso aqui, né, bem mais acentuado, inclusive a parte vascular aqui de veias pulmonares, aorta descendente. E aí eu tenho a comparação, né, entre o KV baixo e o monoenergético mais. De verdade, ele pegaria essa de baixo KV e essa aqui monoenergética. Essa daqui é justamente para a gente fazer a análise aí, inclusive para utilizar aí para fazer a separação espectral, né, da tecnologia e processar uma imagem aí com 50 keV. E mais uma vez, 50 ml a 1,5 ml por segundo. Exame de boa qualidade, assim, vascular, perfeito, e afins, né? Inclusive, ele consegue delimitar não apenas a parte vascular, mas também outras áreas de interesse, né? Inclusive, ele conseguiu visualizar aqui bem, delimitar bem essa lipomatose. E não só também, né? Dá para ver também até que a artéria coronária direita, né? Eu consegui ver até a parte da artéria coronária, embora não é um exame sincronizado cardíaco, mas eu consigo delimitar outras áreas. A raiz da horta, né? Ficou bem delimitado, contrastado, enfim. E aqui eu trouxe para vocês o espectro, né? Que aí meu amigo Douglas daqui a pouquinho vai continuar, que é eu utilizando a single via, né? E fazendo o pós-processamento aí, utilizando aí o modo energético, mais com o workflow CT Dual Energy. E aí o que chama atenção, né? É isso aqui, ó, é a imagem Dual Energy Monoenergetic com 70 keV, com 50 keV, eu tenho esse padrão, e com 40 keV, né? E aí é interessante, né? Você vê que à medida que eu diminuo, né, a energia em keV no pós-processamento, eu, consequentemente, eu tenho muito boa visualização vascular, né? Trago clareza aqui vascular. O que eu não conseguia visualizar aqui, eu consigo visualizar aqui e aqui, né? E isso, a single via traz para nós aí esse recurso aí, que é justamente a gente conseguir trabalhar com volume menor de contraste, e aí eu consigo pós-processar as imagens, né? De acordo com o que eu preciso visualizar daquele determinado exame. E aí, a análise em HU, né? Desse mesmo caso, né? Aí o que chama atenção aqui para os senhores aqui observarem é, eu trabalhei com o keV menor, eu tenho 407 HU, né? Com o keV de 70, eu tenho aqui 156 HU de densidade. Ou seja, o que eu não visualizava aqui, eu consigo visualizar aqui. Por exemplo, fala assim, de repente não é um exame para TEP. Mas dá para ver TEP? Com certeza. Inclusive, a gente tem um caso aqui que eu deixei aqui para apresentação para a gente visualizar aí, que era um exame de rotina que foi visualizado aí o TEP, né? E essa aqui é o padrão de imagem que a gente tem aí, com a tecnologia Dual Source ou com a tecnologia Twin Beam, e a gente faz aí o pós-processamento utilizando o workflow do Dual Energy Monoenergetic, que o Douglas vai apresentar para nós aí. E lembrando que o volume é o mesmo, né? Interessante. E aí o caso, né, que eu trouxe aí para vocês, até mesmo para a gente avaliar, né? Isso aqui é um paciente de 57 anos, vem para uma tomografia de tórax de rotina, estadiamento aí de CA de pâncreas, em programação cirúrgica, veio para fazer a tomo de tórax, a gente rodou a tomo de tórax com contraste, 50 ml de contraste, né, com volume reduzido, e aí no exame dele saiu aí o relatório, né? Foi detectado aí falhas de enchimento aí, onde teve tromboembolismo pulmonar, né? E aqui, tanto na região
do segmentar aqui do tronco pulmonar direito, né? Tem um trombo aqui. Segmentares aqui, né? Nós temos outro demonstrado aqui. Segmentares esquerdo aqui. E aqui no coronal aqui eu consigo visualizar bem pequenininho aqui, né? E é interessante, né, gente, que isso aqui é uma imagem 50 ml de contraste, aquele padrãozão, né, de volume baixo, né? Inclusive percebe-se a contrastação atrioventricular bem cheia, né? Aquele padrão de imagem para TEP. Mas é como a gente acaba administrando fluxo menor, dependendo da circulação sistêmica do cliente, né? Você vai ter esse padrão aqui, né, de contrastação, né? O débito cardíaco, enfim. Cada fisiologia vai responder aí o tempo de contrastação de uma forma. Mas como a gente trabalha com volume reduzido, a gente trabalha com fluxo também reduzido, né? Para a gente ter uma boa opacificação aí, boa contrastação vascular aí, para não ficar aquele exame também nem muito tardio, nem muito precoce. E aí a gente tem aí um bom resultado diagnóstico aí esperado, né? E aí o interessante é que esse caso foi feito de rotina, e aí foi feita uma complementação aí de relatórios sem a necessidade de rodar um TEP no cliente, né? Paciente idoso, enfim. Ele saiu já com um relatório de para TEP, né? Ele veio fazer o exame de rotina e ganhou aí um relatório bem mais completo. E aí o que chama atenção justamente é isso, né? A gente tem um relatório completo, um volume de contraste baixo, um fluxo baixo, não precisa de um acesso periférico calibroso, e eu tenho um padrão de imagem assim muito bom. E um detalhe, né? Equipamento single source, tecnologia Twin Beam Dual Energy, separação espectral aí de 120 kV em ouro e estanho. Pessoal, agradeço aí a atenção de todos. Então vamos começar. Boa noite a todo mundo. Obrigado pela presença. Obrigado, Homero, por mais um convite e toda a organização do GPAP. É sempre bom estar aqui com vocês, conversando, trocando experiência. Wagner também, obrigado por ter aceito o nosso convite. É bom ver como que uma instituição de referência trabalha, trocar experiências, isso é bastante importante para a gente. Bom, o Homero já me apresentou. Para quem não sabe, eu fui aluno do Homero. Esse ano eu completo 10 anos de formado como biomédico. Atualmente eu trabalho na Siemens Healthineers, né? Também é o meu conflito de interesse aqui. Sou biomédico imaginologista, atualmente faço parte do programa de doutorado da Faculdade de Medicina da USP. O meu projeto está no INRAD, mas envolve ali a ressonância de 7 Tesla e os pacientes do INCOR, já que a gente trabalha com ressonância cardíaca de ultra alto campo ali, tá? Também sou membro ali da Sociedade de Ressonância Magnética Cardíaca, né, o SMR, e hoje eu estou apresentando aula aqui pelo GPAP. Como eu falei, obrigado pelo convite, é sempre muito bom estar aqui. Então a gente vai contextualizar algumas coisas. A ideia é trazer, o Wagner trouxe ali qual que é a rotina clínica dele, os resultados que ele consegue trazer, e agora a gente vai contextualizar tudo aquilo que ele falou, as bases físicas daquilo, como tudo funciona, e eu vou mostrando para vocês alguns vídeos de como se realiza o exame, né, como escolhe o protocolo ali, e no final eu vou mostrar como que processa esses exames dentro da nossa plataforma de trabalho, que a gente chama de SingleVia, tá? Mas alguém no site, no chat tinha perguntado, né? Bom, isso é novo, isso da onde vem isso, né? Então, na verdade, assim, a dupla energia, ela foi descrita em 1976, então não é uma tecnologia nova. Já se pensa em trabalhar, já se trabalha com dupla energia há bastante tempo. E por que isso demorou tanto, né, para entrar na prática clínica? Primeiro que os primeiros tomógrafos a gente não tinha resolução suficiente, e como os detectores não eram de ultrassensibilidade, a gente não tinha algumas opções de filtro, que eu vou falar para vocês mais para frente, a gente tinha que aplicar uma maior dose para conseguir uma qualidade de imagem suficientemente boa para o processamento de imagem. Então, desde 1976 a gente já trabalha com isso, né, com dupla energia. Mas só agora, como eu falei, dos últimos 15 anos, isso está inserido de fato na prática clínica. No Brasil, eu diria que nos últimos 5 anos, 6 talvez, a gente tenha visto com maior força na prática, né, excluindo os hospitais de grande porte, que têm os equipamentos de última geração, mas o Brasil é muito grande, a Latinoamérica é muito grande, a gente tem vários mercados aqui dentro, né? Então, a gente é composto, né, a nossa rotina ali é composta pelos equipamentos de médio porte, né? A nossa realidade brasileira é essa, e talvez nos últimos 6, 5 anos foi onde a gente começou a ter
um incremento da tecnologia de fato, tá? Então, o que a gente tem que contextualizar aqui? Primeiro, né, o KV, vamos definir o que é o KV, e o keV. Vocês viram o Wagner falando muito ali de keV, quiloeletrovoltagem, que é o que a gente escolhe na hora de fazer as reconstruções, então é importante que a gente entenda essa relação desses dois parâmetros, tá? O que a gente está mais acostumado em ver no tomógrafo é o KV. O KV está relacionado à energia de penetração que a gente tem, tá? Então a gente escolhe um KV baixo, um KV alto. O KV baixo normalmente vão ter propriedades de atenuação maiores, quer dizer, vai brilhar, as estruturas vão brilhar mais. KVs mais altos vão ter propriedade de atenuação diferente, né? A gente tem mais energia, vai penetrar mais, então a propriedade de atenuação cai. O que a gente vai ter? Imagens com menos contraste. Então, para a gente lembrar assim, KV baixo, contraste alto, KV alto, contraste baixo, tá? Mas o que a gente conceitua muito pouco é que esse KV ele é constituído por várias energias. E essas energias vão de 15 keV, 15 a 20 keV, depende da referência que você está usando, até no máximo o número do KV que a gente está utilizando. O que isso quer dizer? Aqui está um gráfico de toda a energia espectral que a gente tem, né, de toda a energia de fótons que a gente tem quando gera o KV, e ela vai sempre ali entre 15 e 20 de energia, que é o que a gente chama de keV, até no máximo o 100 keVs. Nesse exemplo que eu trouxe, a gente escolheu um exame de 100 kV, então ele vai começar aqui em 15 e 20, vai ter todo o seu espectro de energia distribuído até no máximo esse KV que eu escolhi, certo? Aqui o mesmo exemplo, né, entre 15 e 20, até no máximo o KV que a gente escolheu. E se eu tivesse escolhido um KV de 120? Bom, essa curva ia começar aqui, ela ia ter um pico e ia terminar mais ou menos aqui no 120. E 140, mesma coisa, a gente vai distribuindo essa energia para cá, e aí o que a gente tem é uma média de energia de fótons sendo desviada aqui para a nossa direita, que é energias maiores, tá? Então a gente tem que lembrar desse conceito do que é KV, do que é keV, tá? Por quê? Porque o keV a gente vai usar muito, principalmente no hormônio energético aqui dentro da dupla energia. Então aqui, ó, eu tenho duas energias de KV, um 140 e um 80, e aqui está a minha separação espectral, né, do meu KV baixo, onde eu termino aqui, e aqui é onde, ó, do KV alto, onde eu termino no mais deslocado aqui para a direita. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre essa distância aqui, né? Porque no slide anterior eu falei para vocês que a gente devia começar todos aqui no mesmo ponto, certo? Aqui eu não estou começando no mesmo ponto, eu estou começando um pouco deslocado, mas isso tem a ver com alguns filtros e a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Mas nesse slide agora é importante entender que eu tenho uma separação de espectros de energia baixo, né, que chega até determinado ponto em keV, e uma separação de espectros de energia que eu vou gerar, né, vou chegar em determinado ponto de maior energia dentro do meu gráfico. Né? Então aqui a gente tem keV, 80, 140. Isso é importante para a gente conceituar essas bases físicas, tá? Então aqui, Dual Energy, o que é Dual Energy? Né? Como eu expliquei na pergunta anterior, a gente expõe o material, ou no caso é o paciente, né, mas o paciente ele é constituído de matéria, então a gente expõe o material a duas energias. Essa energia vai gerar uma resposta espectral para a gente, ou um HU, vamos simplificar, é o nosso HU. Um KV baixo gera um HU, um KV alto gera outro HU, e a relação entre esses dois vai me decompor, né, vai me entregar aquele tipo de material. Quer dizer, eu estou expondo o material A em duas energias. Como ele se comporta nessas duas energias, a gente consegue plotar isso num gráfico e entender do que aquele material é composto. Então aqui está um gráfico com separações espectrais, onde eu usei 80 kV, usei 140 kV, e aí o que ele me traz? Bom, aqui ele plotou que a gordura em baixo kV tem esse comportamento em HUs, tá vendo? E no alto KV tem esse comportamento em HUs. Então aqui eu sei que tudo que tiver esse comportamento, né, em baixo KV e em alto KV, ele pode plotar como gordura. Iodo, aqui está o iodo. O iodo, ele vai ter essa razão, né, que vocês estão vendo uma linha, é uma razão que, dependendo do material, né, ele vai se comportando de forma diferente, mas o ponto é, o iodo ele vai se comportar em 80 HU dessa forma, e 140 HU dessa forma. Então ele vai no gráfico, e plota aqui para mim.
A gente precisa fazer isso de forma manual? Não, isso quem faz é o sistema, por isso que é importante entregar para o sistema um KV conhecido. E aí, não somente na Siemens, em qualquer vendedor ali, qualquer fabricante, vocês vão ver que os KVs podem ser 80, 90, 100, ou o alto 120, 130, 140, vai depender de qual equipamento você está usando, qual software você está usando para processar essa informação, mas o importante é que o sistema conheça os KVs que você está usando, porque baseado nesse KV ele vai buscar uma lista de ratio, de razões entre KVs alto e baixo, e aí ele vai entender qual que é a composição de material dentro daquela sua estrutura de interesse, tá? E aí o que a gente pode fazer com essa informação? A gente pode trabalhar de diversas formas, mas a princípio, vamos supor aqui, ó, eu tenho KV baixo, tenho KV alto. Eu posso criar uma linha comum, né, que é o ratio que a gente falou, como se fosse uma nota de corte. Dentro dessa nota de corte, tudo que o sistema entender aqui para cima, ele pode pintar de uma cor, por exemplo, tá? Só um exemplo aqui. E tudo que ele entender que está dentro dessa nota de corte aqui para baixo, ele pinta de outra cor. Quer dizer, aqui eu estou separando materiais. Então, eu não mudei nada da minha aquisição, a minha aquisição continua ali, baixo e alto KV. O que eu estou pedindo para o sistema é, identifique todos os materiais que a gente tem, o que está aqui para cima pinta de uma cor, o que está aqui para baixo pinta de outra cor. O que mais que a gente pode fazer? Bom, eu posso destacar alguns materiais, né? De novo, eu conheci vários materiais aqui, e eu falo para o sistema, bom, tudo que tiver nessa zona da minha separação espectral, com esses comportamentos embaixo, em alto KV, eu quero que você pinte de roxo. Por exemplo, aqui é um exame de tendão. O tendão a gente sabe que ele se comporta dessa maneira, né, nessa região da gráfica aqui em alto KV e em baixo KV, e eu peço para o sistema, bom, tudo que tiver nessa zona, você pinta aqui para mim de determinada cor. E o que a gente pode fazer relacionado ao contraste? A gente pode decompor o nosso material. Então, o que eu faço aqui? Bom, decompus meu material, decompus meu material, decompus meu material. E eu falo para o sistema, bom, tudo que tiver dentro dessa linha de decomposição, eu quero que você apague, que é o que a gente chama de virtual non contrast. Ou ainda, eu quero que você destaque, que é, basicamente, eu vou mostrar como que funciona o monoenergético, mas eu posso aumentar a atenuação daquela estrutura, que é o começo da base física ali, de como que a gente aumenta a atenuação com duas energias, tá? Mas até agora o que eu quero que vocês entendam é, a gente separa os materiais expondo em 2 kVs, porque eu vejo qual que é o comportamento deles em 2 energias, e aí eu decido o que eu faço. Eu posso separar os materiais, eu posso destacar os materiais, eu posso apagar os materiais, e aí entra diversas aplicações clínicas que a gente pode trabalhar. Mas para fazer isso com excelência, para fazer isso com qualidade, né, os materiais são muito próximos entre si, eu preciso de uma boa separação espectral. E essa boa separação espectral, ela depende do quê? Da menor quantidade possível de overlapping entre as curvas. Então aqui, ó, eu tenho uma curva de baixo KV, que é essa daqui, e tenho uma curva de alto KV, que é essa daqui. Porém, eu tenho uma região de overlapping que ela se sobrepõe. O que quer dizer? Esse material ele se comporta de forma muito parecida com essa minha configuração de aquisição em 2 energias. Qual que é o resultado disso? Bom, a minha separação de espectros ela não é ótima. Então veja aqui, ó, como eu não consigo ver bem a letra DE dentro desse pool de materiais. Então o que a gente faz? A gente quer, na dupla energia, diminuir o máximo possível esse overlap que eu trouxe aqui para gente. Deixa eu só apagar aqui para não ficar confuso. Então eu quero diminuir esse overlap aqui para gente. Como nessa figura, olha o tamanho desse overlap em relação ao outro e olha como eu consigo separar bem os materiais, tá? E como que a gente consegue fazer isso? Bom, vamos ver aqui no gráfico, né? Esse gráfico começa todos na mesma energia, como eu falei para vocês, né? Então o que quer dizer? Aqui, como eu expliquei no primeiro slide, né? Aqui eu estou começando todos na mesma energia. O KV de baixa energia termina aqui, o KV de alta energia termina aqui. Porém, o meu espectro de energia são sobrepostos, a minha separação espectral é pobre. O que a gente faz, então? A gente aplica um filtro, que é o nosso filtro de estanho. A gente usa estanho, outros fabricantes podem usar outros materiais, mas a ideia aqui é que a gente bloqueie os fótons de baixa energia para que a gente não tenha esse overlap. Como que funciona isso? Imagina que aqui a gente tem um KV normal, e aqui está o espectro de energia que eu mostrei lá para vocês. A gente adiciona o filtro, e quando a gente adiciona esse filtro, ele vai bloquear os fótons de baixa energia, e aí o que a gente vai fazer? Essa curva aqui, ó, essa região da curva, ela não vai existir,
Porque o filtro, no nosso caso, é o de estanho, que a gente chama de SN, ele está bloqueando toda essa região gráfica aqui, que são aqueles fótons com pouco poder de penetração, com pouca energia mesmo. Então, o nosso gráfico sai dessa característica que a gente considera como uma curva normal, né? Ele tem uma base, sobe e abaixa. Por quê? Porque aqui eu não estou entregando essa quantidade de fótons para o meu paciente. E aí o que a gente tem é essa separação aqui, ó. O meu gráfico deveria começar no mesmo ponto, mas não começa, porque toda essa região da alta energia eu estou bloqueando, então ele vai terminar aqui. Como ele termina aqui, eu diminuo a minha região de overlap. Eu diminuindo minha região de overlap, eu tenho uma melhor separação espectral. Aqui a gente pode ver o sinal do SN, que indica que a aquisição foi feita com o Team Filter. No final das contas, o que a gente quer? A gente quer sair de um gráfico onde a decomposição dos materiais são próximos para um gráfico onde a decomposição dos materiais são afastados, certo? Em resumo, a tomografia em dupla energia é sair dessas escalas de cinzas e ir evoluindo para a escala de cores e decomposição de material, certo? A gente pode fazer isso de diversas formas. Como o Wagner falou, lá no Fleury, né, eles trabalham com a tecnologia Twin Beam e com a tecnologia Dual Source. Mas isso, a minha ideia é que vocês tenham um conceito geral da tecnologia, então não é somente nos tomógrafos da Siemens, né? É que vocês entendam que outros vendors vão trabalhar de formas diferentes também. E quais são essas formas? Bom, a gente tem aqui uma aquisição só, né, com 2 tubos, que é o que o Wagner chamou de dual source, de fato é o dual source, né? Um tubo vai expor um KV alto no detector A, outro tubo vai expor um KV baixo no detector B. Então eu tenho 2 conjuntos aqui. Outra função é o Twin Beam, onde a gente, por filtragem de fótons, cria um feixe de baixa energia e cria um feixe de alta energia, certo? Depois a gente tem o switch em KV, que ele vai trocando, né? Vai fazendo. Então ele vai expondo baixo KV, alto KV, baixo KV, alto KV, conforme o tubo vai girando, tá? Isso é uma outra forma também. Outra forma de fazer é filtrar os fótons pelo detector. Repara que aqui os fótons saem do tubo com a mesma energia e a filtragem acontece dentro do detector, em camadas, né? A gente vai filtrando, vai entendendo fótons de alta energia e fótons de baixa energia em camadas. Existe uma outra forma também, que é o Dual Spiral, ou Twin Spiral, onde a mesa entra e sai, né? Entra com alto KV e sai com baixo KV, um exemplo. Ou você pode fazer uma rotação inteira com baixo KV e outra rotação inteira com alto KV. São essas as possibilidades. Recentemente, né, a gente teve o advento aí do photon counting. O photon counting a gente não considera mais como dupla energia, mas sim como separação total dos espectros. Por quê? Esse detector ele é capaz de detectar, né, o detector é capaz de detectar, mas é capaz de separar todas as energias espectrais sem a necessidade de expor em dupla energia, tá? Então, recentemente a gente teve um lançamento. O que a gente vê, então, é um arco-íris. Por quê? Porque a gente consegue identificar todas as energias que a gente vai entregar no paciente direto pelo detector. Então, a gente teria a máxima separação espectral possível dentro do exame de tomografia. Então, a gente não teria esse overlap de 2 curvas que eu mostrei antes, que é um fator limitante para a dupla energia. Tá? Isso é novo ainda, não tem no Brasil, na América Latina. Eu coloquei um videozinho para gente, só para vocês entenderem como que a gente desenha um protocolo em dupla energia, tá? Essa daqui ainda é uma plataforma mais antiga, nossa, que é o que a gente chama de Somari 7. E aqui eu quero só que vocês tenham a ideia de como que a gente escolhe o protocolo, quais são os protocolos que a gente escolhe, e como que funciona uma aquisição para que fique um pouco mais didático para vocês. Então aqui, né, é só um exemplo, né? Eu gravei esse vídeo pelo nosso Smart Simulator, que é um simulador de tomografia que a gente tem. Aqui eu estou escolhendo, ó, um modo de aquisição dupla energia, né? Como eu falei. Então eu sei que aqui, deixa eu ligar meu laser point, fica melhor. Então aqui, né, eu tenho meu modo de aquisição em dupla energia, né? A gente indica que ele está em dupla energia pelo DE. E aí aqui ele vai trazer um exemplo de artefato metálico, tá? Mas é só para que a gente visualize, só para que vocês tenham de forma visual como que funciona essa aquisição, né? Então aqui é um Phantom que a gente usa no centro de treinamento. E aqui me indica, ó, tá vendo que eu tenho 2 raios? Mostrando que eu estou aplicando 2 energias nesse paciente. Aqui estão as energias, né? Ó, 100 e 140 com Team Filter. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com o Team Filter, sempre que tiver disponibilidade do Team Filter ou de qualquer outro filtro, é bom que a gente trabalhe, é ideal que a gente trabalhe para diminuir esse overlap da separação das estruturas. O que a gente quer, no final das contas, é entender de forma mais precisa possível do que é composto o nosso órgão, o nosso material, a nossa estrutura de interesse.
Aqui ele está mostrando, né, as possíveis configurações que a gente pode fazer. Ele já programou o exame aqui, ó. Então essa daqui vai ser a nossa estrutura de interesse. Essas configurações aqui, ó, eu posso escolher qual que é a melhor separação espectral que eu quero. Aqui, por exemplo, ele colocou uma coluna com metal. Então, eu estou querendo que a razão entre as duas séries seja dedicada para metal, para a redução do artefato metálico. Neste exemplo, tá? A gente tem N aplicações para isso. Aí ele vai carregar e vai fazer a aquisição. E aí vocês vão notar que a aquisição é parecida com o que a gente faz na rotina. Ela não tem diferença no modelo de aquisição, no sentido de, bom, eu programo o meu exame, começo e final, vai fazer a aquisição. E é isso. O que vai mudar é como que a gente está aplicando essa dupla energia, né? Como que a máquina está trabalhando com essas exposições de KV, que normalmente são em conjunto, tá? Então era isso, a aquisição, eu queria mostrar aqui para vocês que essa aquisição ela é contínua, né? E aí a gente vai agora sim, de fato, conceituar essa parte do monoenergético em si. Até aqui foi base física, né, para a gente entender como que os materiais se comportam. E aqui agora eu vou falar para vocês, né, como a gente sai de um exame policromático, né, onde a gente tem várias energias, que é o que esse gráfico representa. Né, como eu falei, a gente começa com keV baixo, e vai subindo até o keV correspondente ao kV que a gente está usando. Então, se eu escolhi 100 kV, eu vou ter maior energia em 100 kV e vou reduzindo essas energias até o 15, 20 que a gente tinha mostrado. Então, aqui, né, só relembrando como que funciona, né, a gente vai ter aqui uma corrente sendo gerada, aonde a diferença de potencial dos elétrons, né, que tem carga negativa, vão ser aceleradas em direção ao alvo, normalmente de tungstênio, que está girando, né, esse choque entre o elétron negativo e os elétrons da camada de valência aqui do nosso alvo de tungstênio, né, ele desloca o elétron, a gente perde elétron, e nesse processo de reequilíbrio a gente tem que perder energia. Essa energia vai ser dissipada em formato de raio-x aqui, que é o nosso raio-x, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é como que a gente calcula o nosso monoenergético, como a gente sai de um exame policromático para um exame monocromático, tá? Então, o Mi aqui vai ser o nosso coeficiente de atenuação, C1 e C2 vai ser a massa dos nossos materiais, né? Material 1 e material 2, como eu falei. Desculpa, a massa do nosso material em KV1 e KV2. Como eu falei, a gente está expondo em 2 KVs, certo? Depois dessa fórmula, a gente tem que calcular o número de CT, ou os números de HU, tomando como referência a água. Normalmente a gente usa a água, por quê? Porque a água tem coeficiente de atenuação constante em qualquer energia que a gente for trabalhar, certo? E aí a gente vai ter o nosso valor de keV. Essa daqui é uma fórmula que a gente usa, mas precisa entender tudo isso a fundo, essa fórmula? Não precisa entender tudo isso a fundo. É importante que vocês saibam que existe uma base matemática para que a gente saia do policromático para o monocromático, tá? Essa base matemática, ela não é só isso que eu estou mostrando para vocês, isso é um modelo simplificado. Aqui, não sei, para quem quiser entender toda a integral que a gente usa, então aqui são 3 páginas, eu não tenho domínio de toda essa física, mas o ponto é que essa daqui é a nossa fórmula simplificada. Quero que vocês entendam que sim, existe essa fórmula, mas não é preciso saber decifrar essa fórmula. O que é preciso saber é o quê? Que a gente tem um gráfico aqui que ele corresponde à energia dos fótons para determinado KV, certo? E na rotina, o que a gente faz? Bom, por separação espectral, a gente vai ter um exame, né? Um exame X, com energia X, e aqui eu posso ver o impacto dessa energia, aqui uma energia um pouco mais de 60, 80 keV, e aqui eu vejo a resposta da atenuação. E lembra que a gente conversou lá no comecinho que KV baixo, KV baixo, energia baixa, atenuações altas. O que eu faço então com essa energia de keV dentro desse gráfico? Bom, eu peço para o sistema, eu não quero ver isso que eu estou mostrando, eu quero ver algo mais com baixa energia. Qual que é o impacto da minha imagem? Eu peço para o sistema, bom, me reconstrua agora um exame com 40 keV, por exemplo. Esse 40 keV vai corresponder ao aumento da minha atenuação, né, um aumento do meu coeficiente de atenuação, e eu vou sair de uma imagem assim para uma imagem assim. Bom, se eu tenho uma imagem assim padrão, aplicando determinado volume de contraste, e eu quero visualizar melhor a minha estrutura, bom, em vez de eu aumentar o meu volume de contraste, eu diminuo a minha energia. Diminuindo a minha energia, eu consigo delimitar melhor aonde estão os meus focos de contraste, certo?
E o que mais que a gente pode fazer? Bom, aqui eu peguei ó, só os espectros de baixa energia. E se eu quiser fazer uma reconstrução nessa região gráfica, eu posso? Se eu fizer em dupla energia, sim. Eu posso pedir, por exemplo, uma reconstrução aqui no final, algo que represente em torno de 180 kV, por exemplo. Só que o que vai acontecer? Eu vou ter uma energia alta aqui, eu vou fazer uma reconstrução somente com fótons de ultra alta energia, e minha curva de atenuação vai reduzir muito. Então, olha a diferença aqui do meu padrão, onde eu tenho um realce de contraste na aorta e no tecido hepático. Com baixa energia, toda a minha atenuação sobe, e com alta energia, toda a minha atenuação desce. Entendendo esse conceito, a gente sabe que a gente pode trabalhar com diferentes espectros de KV. Aonde a gente pode trabalhar assim? Bom, a gente pode tirar todo o contraste, ou a gente pode reduzir artefato metálico, por exemplo. O artefato metálico, antes da gente ter as reconstruções MAR, né, que é o que a gente chama hoje, que retira Metal Artifact Reduction, ou redução de artefato metálico, todo os tomógrafos hoje em dia têm a possibilidade de ter, a gente aumentava a KV. E para reduzir o artefato metálico. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso também em dupla energia. Eu escolho uma reconstrução somente com fótons de ultra alta energia. Eu vou ter aqui, claro, a diminuição da atenuação de toda a estrutura, mas também do nosso metal. Tá? Em resumo, eu posso brincar com várias energias de reconstrução. Então eu saio daqui para um padrão de 120, por exemplo. Eu posso reduzir aqui para cima, né, como na figura, para aumentar o meu realce das minhas estruturas, ou eu posso aumentar a minha energia para diminuir o realce das minhas estruturas. Mas reparem bem que aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma imagem muito ruidosa, que é o que o Wagner trouxe, né? Quando a gente trabalha somente com fótons de baixa energia, a gente pode ter sim uma imagem ruidosa. E por que dentro do monoenergético a gente não tem isso? Bom, dentro dos softwares, normalmente a gente tem uma ferramenta que chama Optimum Contrast. O que é isso? Ele vai calcular qual que é a melhor relação entre a energia que você quer, né, entre a energia em kevs que você quer, e o ruído da nossa imagem e o contraste. Então, ele relaciona esses três parâmetros, né, eu entrego uma energia que eu quero trabalhar, ele vai calcular qual que é a melhor relação entre o contraste e o ruído baseado nessa energia que a gente tem, certo? Isso a gente chama de Optimum Contrast, por isso que a gente vê, o Wagner mostrou muito bem ali, uma imagem de baixa energia, um pouco mais ruidosa, mas com atenuação alta, uma outra imagem com alta energia, menos ruidosa, mas com atenuação baixa, e o monoenergético, que faz a melhor relação entre tudo. Aqui mais um exemplo, agora mostrando né, as novas plataformas, como, não sei se vocês conhecem ou trabalham com Siemens ou com as plataformas. Aqui minha ideia é mostrar mais ou menos o que a gente fez no primeiro vídeo, mas com uma plataforma nova. Essa daqui são as plataformas Somaton Go, que a gente chama, ou Somaris 10, tá? O processo é o mesmo, né? A gente vai inserir aqui alguns dados do paciente, vai buscar o exame. O caderno de protocolos, né? Mudou um pouquinho ali a carinha do caderno de protocolo. Ele tá. Esses dias eu vi que agora ela está mais bonita. Ela tem um design um pouquinho mais moderno, com bordas arredondadas ali, né? Escolhi o protocolo. Ok, né? Ele vai fazer o nosso topograma. Aqui só para mostrar para vocês, né? Agora, com a nova plataforma, todas as aquisições vão estar aqui embaixo. E aqui na lateral vão estar as reconstruções. E esse símbolo aqui coloridinho mostra que a gente tem separação espectral, tá? Isso é para indicar que essa reconstrução separa espectros de energia, que é aquilo que a gente vem construindo juntos, né? Que é a mesma coisa, ó, a gente fez o topograma no Phantom, ele vai programar o exame, né? E aqui meu objetivo é mostrar para vocês que a programação é simples, né? É algo como rotina, que ele está dando um sinal amarelo porque a gente fugiu da nossa estrutura de interesse. Isso hoje em dia o tomógrafo indica também, né, que a gente está fora da estrutura anatômica, para que a gente não irradie o paciente sem a necessidade. Aqui é um twin beam, né, então ele está mostrando que a gente tem filtros, né, de baixa energia e filtros de alta energia, que é o que o Wagner mostrou, né? A gente sai 120 kV do tomógrafo, mas por filtragem a gente filtra somente o lado do gráfico da alta energia e somente o lado do gráfico da baixa energia, tá?
Esse é um tema avançado que a gente está debatendo aqui, mas a ideia é tentar trazer mais para a realidade de vocês, tá? Por isso que eu conceituo e tento trazer para a realidade para que a gente tenha algo mais simples. Ali no processamento vocês vão ver que é bem simples, né? O meu objetivo aqui com o vídeo é mostrar que, olha, a aquisição ela é fácil, né? Como uma aquisição rotina, que a gente já está habituado, e depois no processamento, que é o que a gente vai trabalhar nas imagens. Precisa ter todo o conhecimento gráfico do que está acontecendo? Para a rotina não, mas é importante que a gente entenda os fundamentos daquilo que a gente está fazendo, tá? Então fiz aqui a aquisição, ó, eu tenho uma aquisição dinâmica como qualquer outro exame, tá? Bom, além de diminuir atenuações, de brincar com esse jogo de energias para que a gente tenha impacto na atenuação, a gente pode desmembrar os materiais. O que isso quer dizer? Eu não estou trabalhando com espectros de energias diferentes, ou seja, com kevs baixos, que é o kV baixo, com kevs altos, que a gente pode, né, fazer uma analogia kV alto, kV baixo, kV alto, e cada material vai ter o seu comportamento com determinado valor de energia, com determinado valor de kV. Aqui tem uma figura, né, tem a referência aqui embaixo mostrando como cada material se comporta em diferentes energias, e a gente pode decompor isso dentro do software também. Como que a gente faz? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho um ROI verdinho dentro da vesícula, a vesícula ela tem líquido, e o que a gente vê é uma linearidade dos valores de HU dessa estrutura, né? Então a gente vê que conforme a gente vai subindo os valores de Kev, eu não tenho muita mudança no valor de HU da água. Então por isso que a gente usa muito, ou do líquido, né? Claro que a gente tem proteína e tal no corpo humano, mas a gente vê pouca variação nos valores de HU, por isso que a gente usa muito como referência. Agora, quando a gente faz aqui um ROI na horta, o que eu vejo é energias baixas com valores de KV muito alto. Conforme a gente vai aumentando a nossa energia, nossos valores de HU vão diminuindo. É assim que o contraste comporta, né? Energias baixas, HUs muito altos. E aí, se a gente faz um ROI na gordura, o que a gente tem? Olha, valores mais negativos, né, em energias baixas. Conforme a gente vai subindo energia, pode ser o KV, o KEV, como vocês preferirem, a gente vai subindo essa atenuação, ela vai ficando menos negativa, certo? E clinicamente, por que isso é importante para a gente? Bom, aqui eu tenho um caso, ó, por exemplo, aqui eu tenho aparentemente 2 nódulos. Qual que é o componente desse nódulo? Somente olhando assim, eu não sei. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o exame em dupla energia. Eu aplico um ROI no primeiro, aplico um ROI no segundo, e o que a gente vê, olha, o primeiro, ele começa com valores muito baixos em kevs baixos e vai subindo. Qual que é a característica disso? Bom, a característica disso me parece muito gordura. E o outro com energias baixas, ele tem HUs muito altos. Conforme a gente vai aumentando a energia, ele vai reduzindo a sua atenuação. Isso daqui é comportamento de quê? De impregnação de contraste ou de partes moles, certo? Bom, em resumo, agora voltando aqui para a redução do contraste, né? O Wagner já mostrou qual que é o impacto. Por exemplo, aqui a gente sai de uma amostra de 71 ml em média, né, por paciente, para uma amostra de 41 ml por paciente. Então é mais ou menos aquela proporção que o Wagner trouxe para a gente. Depende, claro, né, do tipo de exame, mas a gente vai ter ali em torno de 40%, 45% da redução do volume de contraste, né? E como o Wagner bem trouxe, bom, eu posso manter a minha velocidade de injeção, se vocês olharem aqui, ó, a gente está fazendo esse exame com 5 ml no grupo controle, 5 ml por segundo, né, no grupo controle, com um volume de contraste maior. Quando a gente reduziu esse volume de contraste, a gente reduziu em 50% a nossa velocidade de injeção. Por que isso é importante lembrar, né? Se a gente reduz o nosso volume de contraste, a gente vai ter também uma menor coluna de contraste. A gente precisa compensar isso mudando os nossos valores de fluxo, né? Então aqui, esse daqui é um exemplo bastante importante, né? Ó, diminuir minha coluna de contraste em 40%, 45%, então eu tenho que diminuir ali proporcionalmente de 5 para 2,5, né? Próximo de 45% a 50% da minha velocidade de injeção, certo? Para compensar essa coluna de contraste reduzida. Porque antes a gente injetava esse tamanho, né? Cadê? Esse tamanho. Agora eu estou injetando esse. Bom, eu ainda tenho que manter meus tempos de fase portal, arterial. Como que eu reorganizo isso? Eu diminuo o meu fluxo de contraste, eu vou aumentar a minha coluna de contraste novamente. Então eu corrijo isso. Bom, mas aí o que vem de pergunta normalmente? Bom, se eu estou com fluxo baixo, a minha curva de atenuação não vai reduzir? Vai, de fato. Ó. Aqui é um gráfico mostrando, ó, quanto menor o meu fluxo de contraste, olha o meu impacto na curva de atenuação. Eu vou ter estruturas que brilham menos. Mas, poxa, então o que eu faço? Né? Eu diminui meu volume, aumentei minha coluna, diminuí minha coluna,
abaixei meu volume, né, organizei tudo certinho, mas minha atenuação vai reduzir? Então, aí por isso que é importante a dupla energia, porque a gente consegue trabalhar com diferentes níveis de energia para compensar essa redução da coluna de contraste. Então, ó, a gente diminuiu a coluna, diminuiu o volume de contraste, a curva de atenuação tende a reduzir também. O que a gente faz? A gente coloca kevs com valores mais baixos vai corrigir a nossa curva de atenuação de novo. E aqui o que a gente tem, ó, é um gráfico mostrando que a gente consegue sim corrigir nossa curva de atenuação, né, que são KVs 120, 100 e 80, relacionado à concentração de contraste. Quanto maior a concentração de contraste, maior essa diferença de curva de atenuação entre as nossas estruturas. De parte teórica, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu não sei, Homero, você quer que eu já vá direto para a aplicação ali ou quer abrir perguntas, depois eu vou para a aplicação? O que você prefere? Vamos para as perguntas, Tá? porque sua aula foi fantástica, cara. Você explicou, assim, essa parte de dupla energia É difícil ter uma pergunta para fazer, né? extremamente bem, hein? Gostou, Marcos, da forma como o Douglas explicou a dupla energia? Esse cara manda olha, muito bem mesmo, sempre manda bem. Putz, puxa grila, vida, viu? foi demais, hein? É para surdo ouvir, para cego ver, não é não? É verdade, gente. Olha, sensacional, Douglas. Parabéns, viu? Sensacional, É um assunto sensacional. complicado, a gente sabe que, como eu falei, né, tudo é composto de muitas fórmulas, de muita cálculo e tal, mas de fato a gente precisa saber tudo isso para a prática clínica? Não, eu tentei trazer para a gente aqui o que de fato é importante, que é entender que a gente brinca com as energias de atenuação, expondo o paciente em duas energias. É isso.